para falar sobre essas e outras informações. Nós vamos trazer aqui a maneira com que as coisas foram acontecendo a partir, né, de determinado ponto aqui na tarde de ontem. Por que isso? Porque eu quero falar um pouco sobre isso, que é importante a gente entender como foi essa movimentação. É importante a gente entender como foi a movimentação, porque, de novo, a gente teve aqui uma grande movimentação com o jogo do Corinthians na Record, né? O jogo do Corinthians na Record teve muita procura, né? Embora seja um jogo de segunda, terceira fase, foi um jogo importante ali dentro pro Corinthians e acabou tendo uma boa saída de público. Já a Patrícia Abravanel teve, por consequência, um público um pouco menor no início, mas depois conseguiu ir superando o Paulistão também. A gente vai acompanhar esses números a partir de agora. Então é Yuri Alberto contra Patrícia Abravanel. Vamos ver como foram esses números a partir de agora aqui no glorioso Breno Moura, que tem os números pra gente acompanhar aqui daqui a pouquinho nos consolidados. Nós vamos ver aqui o seguinte, nós temos o glorioso Domingão, portanto, com... Vamos lá, peraí. Agora sim. Agora vai dar? Já ficou tudo fora aqui do esquadro. Vamos de volta. Aí. Vamos lá, nós temos às 18h38 em São Paulo, portanto, o Domingão com 9,60, Roda Roda com 5,83, Domingo Espetacular com 5,74. Então aqui ainda não tínhamos começado, né, a transmissão do programa Silvio Santos. Quando a gente vai para cá pro programa Silvio Santos no PNT, em 15 praças, portanto, o Breno traz aqui que o Campeonato Carioca, que passou por uma parte das praças, e o Domingão com 16 para outra parte, né? Tivemos 16h50. Pro Domingo Espetacular, 5h51. Programa Silvio Santos, 5h01. Apito final 065 e a hora do Zap 033. Temos aqui às 19h49 em São Paulo. Segue a programação da seguinte forma: Domingão com 12h83, Domingo Espetacular com 7h86. Programa Silvio Santos com 5h54, apito final com 1,04, para aqui com 0,93. Olha que bela audiência para João Kleber. Eu vi de novo ontem o fim do teste de fidelidade. Arquivo SP da Cultura 025 e segue a programação. Em Belém, o Campeonato Carioca tinha 14,90 às 19h49, Domingo Espetacular com 5h44, programa Silvio Santos com 2,68, para aqui 1,33, apito final 0,88. Segue a programação, aqui às 8h20, o BBB 26, o flash do BBB 26 que a Globo tentou insertar ali para conseguir ver se conseguia, na verdade, ajustar a grade a partir de então. Não foi possível, né? Mas colocou o BBB 26, 14,30, o programa Silvio Santos com 7,52, Paulistão na Record com 7,08, Perrengue na Band com 1,04 e o Para Aqui com 0,9, ó, quase buscando a Band ali naquele momento. É o João Kleber Lover aqui, né? Enfim, vamos lá, nós temos então o programa Silvio Santos com 7h52 e às 8h20, quando o jogo já marcava 20 minutos na Record, nós tínhamos ali 7h08 para a Patrícia Abravanel contra Kleber Machado e sua equipe com 7h08 às 8h20. A partir das 8h36, portanto com 36 minutos de jogo, nós temos aqui o Fantástico com 15h23, o Paulistão na Record passa à frente do programa Silvio Santos com 7h30, mas o programa Silvio Santos segue na cola com 7 pontos cravados. O Perrengue na Band vai ali a 1h14 e o Para Aqui com 0,91, permanece essa audiência dessa forma. 20h43 em São Paulo, o Fantástico com 15h54, programa Silvio Santos retoma a dianteira a partir de próximo do intervalo ali, com 7h74 contra 7h52 do Paulistão na Record. Então vejam como estava um jogo de gato e rato entre o programa Silvio Santos e o jogo do Corinthians. Essa é a dimensão do que acontece nesse glorioso Campeonato Paulista. Tem uma força muito grande, né? Então é isso. O Para Aqui tinha 0,89, o Perrengue na Band 1,20, cresce um pouco às 20h43. 21 horas em Goiânia, o Fantástico tinha 14,15, o programa Silvio Santos quase 10 pontos, 9,5, o Paulistão na Record com 4,9, o Perrengue na Band com 0,83. Vamos às 21h22 em São Paulo, nós temos aqui o Fantástico com 17, subindo a 17, Paulistão na Record vai a 8,08 e abre uma vantagem de mais de um ponto para cima do programa Silvio Santos, que tinha 6,95. Perrengue na Band com 1,5 e o Para Aqui
com 0,94. Em Goiânia, programa Silvio Santos 9h15, Paulistão na Record com 5,56. Claro que o interesse não é o mesmo que se teria em outras configurações. Então nós temos aqui agora, às 21h25, em São Paulo, Fantástico com 17h40, Paulistão na Record com 7h19, programa Silvio Santos com 6h69. Então aqui, de novo, a gente cai para casa de meio ponto na frente para o Paulistão. Perrengue na Band com 1h71, o Para Aqui chega a 1 ponto, né? O Persona em Foco na TV Cultura fica com 0,32, Aparecida Sertaneja 0,27, Mesa Redonda na Gazeta 0,25 e o Italiano na X Sports com 0,16 naquele momento ali na programação. Quando a gente vai aqui para o Rick Souza, a gente tem outros números mais interessantes também dessa sequência, porque a gente olha aqui depois para as 10h08, por exemplo. 10h08 nós temos aqui o Fantástico com 16,05, o Paulistão na Record com 7,79, na frente de novo do programa Silvio Santos, que estava com 6,98, ou seja, a Record estava 0,7 na frente do SBT, Som dos Oceanos 0,61, Mesa Redonda já com 0,42, né? Às 10h17, o Fantástico tinha 17,02, o Paulistão 8,02 e o programa Silvio Santos aí sim enxuga um pouco a audiência dele para 5,48. Mesa Redonda com 0,48, Som dos Oceanos 0,39 naquele momento ali. Às 10h30 da noite, o Fantástico tinha 16,04, Paulistão na Record com 8,55, abre uma vantagem de 2,55 para cima do programa Silvio Santos. Mesa Redonda com 0,43 e a Premier League na X Sports tinha 0,29. Mas vejam que aqui, na finaleira, no fim do jogo, a Record consegue abrir uma vantagem de 2,5 pontos. Peço perdão também porque eu falei lá no início que tinha começado às 8 o jogo, mas provavelmente era 8h30. Né? Então, esse fim de jogo na Record tinha 8,55, quase 9. Programa Silvio Santos com 6 pontos, segue a programação. Aí a gente vai pro momento de confronto com outros produtos e a gente vê o tamanho do tombo da Record quando vai para o Sport Record. Porque vejam aqui o seguinte, nós temos o BBB 26 com 14,62, programa Silvio Santos com 6,02, Sport Record 3,72, Mesa Redonda 0,37 e Domingo Espetacular 0,12 naquele momento. Sport Record começa a cair com de uma forma bem vertiginosa, né? BBB 26 às 23h14 tinha 13h27, o PSS 6h42, Sport Record 3,06, Domingo Espetacular 0,36 e o Inglês na X Sports com 0,28. 23h21, 13h46 para o BBB, já caindo de rendimento ali, programa Silvio Santos com 6h66, Sport Record 2h27, o Domingo Espetacular na Record News com 0,42. 23h27, 12h71 para o BBB 26, programa Silvio Santos 6h75, Sport Record 2h27, Domingo Espetacular 0,35. E ainda temos mais alguma atualização, temos às 23h43, o BBB na casa de 12 pontos, o programa Silvio Santos com 5,96, Sport Record com 2,62, 0,34 para o Domingo Espetacular, eu acho que era isso mesmo. Era isso, então quando a gente observa esse movimento aqui da audiência, principalmente, a gente tem que ver um ponto muito importante. Primeiro ponto que eu acho importante da gente olhar dessas audiências do domingo à noite. Mesmo que o BBB esteja com uma audiência abaixo do que se gostaria, olha a diferença com relação ao programa Silvio Santos. Quantos produtos são testados durante o ano depois do Fantástico e perdem vertiginosamente para o programa Silvio Santos? Nesse caso especificamente, nós temos o BBB conseguindo fazer algo muito importante aqui, que é fazer esse cruzamento de informações e de públicos que traz a galera pra frente da televisão. Então a Globo estava dando o dobro do SBT naquele momento ali, quando em muitos momentos perde para o SBT com filmes, com séries, com aberto ao público, já perdeu. Enfim, uma série de tentativas da Globo nunca deu certo nesse horário, mas o BBB sempre funciona, sempre consegue pelo menos abrir uns 2, 3 pontos de vantagem para o SBT, o que é importante para a Globo. Já com relação à Record, o que chama muito a atenção é que nós temos ali um narrador e comentarista experiente, que é o Kleber Machado, uma figura muito importante dentro do esporte da Record, um nome que ganha esse protagonismo dentro da Record, mas que não consegue reter o público do futebol para depois.
né? A gente falava, ainda nos últimos momentos ali de Rodrigo Faro na Record, a gente falava que o Rodrigo Faro não conseguia reter nenhum número do que o futebol entregava pra ele. Isso acontece também com o Kleber Machado e o Sport Record, principalmente quando vai um depois do outro. E ainda assim, quando tem o Domingo Espetacular no meio, é pior ainda a reação pro Sport Record depois do jogo. Então, chama muito atenção, na minha opinião, o quanto a Record tem dificuldade de reter o público do esporte, né? E, ao mesmo tempo, quanto o programa Silvio Santos consegue se agigantar diante do Corinthians, por exemplo, né? Então, são questões importantes. Claro que ontem a partida era Corinthians e Velo Clube, não era uma semifinal, não era nada do gênero. Mas ainda assim a gente tem que bater palmas pra Patrícia Bravanel e a equipe, porque eles conseguiram criar ali, claro, o Silvio Santos é o criador oficial desse legado e dessa conexão do público com eles, mas eles conseguiram fazer uma estrutura ali de retenção de audiência muito importante. O público do programa Silvio Santos é muito fechado com o programa. E o Paulistão, querendo ou não, acho que ele pulverizou entre as diversas plataformas, né? E aí a coisa fica um pouco diferente. Você que tá chegando agora, deixa aqui seu like, 23 pessoas, apenas 6 likes, mas que tristeza. Ajuda a Titio Juju aí, ajuda nós a chegar em algum lugar. Certo? Vamos lá. Deixa eu ver o povo que tá aqui na tela, bora lá. O Lucas conosco aqui, obrigado pela companhia, tá dizendo que o Fernando Rocha foi pro Morning Show lá na Jovem Pan News, verdade. O Denner Clark com a gente, bom dia Juninho, bom dia. O Jeff Barros, bom dia Guesla. Houve alguma alteração na programação da Globo fora do Rio de Janeiro devido ao atraso no jogo do Flamengo? Jeff, pelo que eu vi, eu acompanhando pela RBS TV aqui, a RBS